Vamos voltar, então, a uma decisão do Alexandre de Moraes que tem a ver com o COAF, que faz a lista ali de pessoas que estão envolvidas com movimentações bancárias atípicas nos relatórios de inteligência financeira, o RIF, o RIF, né, como é chamado aí no jargão das investigações. E o Moraes tomou uma decisão, pode colocar o print na tela, produção, para limitar a atuação do COAF em fornecer relatórios, inclusive para CPIs do Congresso. Peguei essa notícia aí da vez porque ela focou no caso da CPI, a gente vai ver justamente a reação da CPI do crime organizado, imperdível, hein? Sobre essa decisão do Moraes e as outras, das quais a gente já vem falando. O ministro estabeleceu uma série de critérios para compartilhamento de informações financeiras. O medo aí, né, da cúpula em relação à utilização desses dados. Existe alguma legitimidade na discussão? Existe, mas ela não pode ser usada, a legitimidade, para criar formas de blindagem. E esse que é o ponto problemático. Então vamos ver um detalhe da matéria para entender aquilo que vai ser dito pelos parlamentares de uma maneira muito interessante. Pode botar o próximo print. Esses relatórios só poderão, saiu errado aí, só poderão ser requisitados em uma investigação criminal formalmente instaurada pela polícia ou pelo Ministério Público ou em um processo administrativo ou judicial de natureza sancionadora. Além disso, o objetivo do pedido, seja pessoa física ou jurídica, precisa ser formalmente alvo dessa investigação. Aí tem lá as palavras do Moraes. Eu sei que é um tema meio técnico, mas vocês vão entender quando os políticos falarem a respeito qual é a essência da questão. A requisição deverá indicar de forma concreta, individualizada e objetiva a real necessidade do acesso ao RIF, evidenciando a pertinência temática estrita entre o conteúdo solicitado e o objeto do procedimento, vedada qualquer utilização genérica, prospectiva ou exploratória. Fecha aspas. O Moraes cobrando todo esse rigor é até cômico, né? Ele que toma decisões muitas vezes sem qualquer tipo de rigor e com uma fundamentação bastante capenga. O RIF não poderá ser a primeira ou única medida na investigação para evitar a prática conhecida como pesca probatória, né? Em inglês Fishing Expedition. E repito o que eu falei já no programa, que o Moraes é muito criticado por fazer isso. Pelo menos de acordo com as críticas, né? A gente poderia analisar caso a caso. O COAF não poderá produzir os documentos para apurações preliminares, como procedimentos de verificação de notícia de fato, sindicâncias investigativas não punitivas e auditorias administrativas. Então é o seguinte, tem uma série de regras agora para que se saiba o dinheiro que as pessoas estão movimentando. Regras bastante mais rigorosas. A questão é qual é o limite, qual é a medida, o que pode ser usado para blindar para que ninguém consiga investigar autoridades poderosas que estejam movimentando uma baita grana de maneira suspeita. Esse que é o ponto da discussão. Aí a Transparência Internacional Brasil fez uma postagem interessante na rede social a respeito desse assunto, pode colocar na tela, produção. Embora as suspeitas de corrupção, os conflitos de interesses obscenos e as evidentes tentativas de blindagem constantemente vindos do STF levem à desconfiança justificada e permanente da sociedade, é importante analisar a decisão de Moraes sobre o COAF com cuidado. Então o que a TI Brasil está mostrando? Que, olha, temos todos os motivos para desconfiar. No entanto, tem um debate legítimo aí. E aí ela coloca, ela preserva o aspecto mais importante para as investigações que estava sendo contestado, que é a possibilidade de investigadores solicitarem relatórios de inteligência financeira, os RIFs de intercâmbio, sem necessidade de decisões judiciais. Ou seja, Moraes confirma que pode. Isso pode. Por outro lado, impõe controles mais rígidos de justificativa e rastreabilidade dessas solicitações, medidas que também são importantes para coibir abusos que infelizmente existem. Então a Transparência está dizendo, olha, existem esses abusos, mas os controles mais rígidos, bom, aí você tem uma discussão sobre essa medida. E aí fala lá, recentemente foi revelado um esquema de suposta extorsão por parte de policiais civis de São Paulo, utilizando RIFs. Então existe uma legitimidade. É muito importante fortalecer o COAF, preservar suas atribuições, etc., né, no combate à corrupção, seguir o dinheiro e tal, mas é igualmente importante proteger o COAF de ser capturado por criminosos. Esta é uma garantia para a própria sociedade. Portanto, repito, tem legitimidade a discussão, mas não pode ser usado para blindagem geral, não pode o COAF ser capturado por criminosos. Aí, vamos ver a reação do Fabiano Contarato, que é aquele ex-delegado que foi recentemente para o PT, mas que tem uma postura bem diferente dos petistas tradicionais. Ele leu inicialmente, depois ele comentou espontaneamente, mas primeiro eu vou mostrar ele lendo uma manifestação com preocupação em relação a essa decisão do Alexandre de Moraes. Pode soltar.
Por meio da imprensa, essa comissão tomou conhecimento da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do recurso extraordinário 1537165, que trata das requisições de informações dirigidas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Suscita relevantes preocupações sob a perspectiva da autonomia constitucional e das comissões parlamentares de inquérito, CPIs, e das comissões parlamentares mistas de inquérito. Isso porque, ao estabelecer condicionamentos adicionais ao cumprimento das requisições formuladas por tais comissões, a decisão judicial acaba por introduzir um elemento de controle externo, que na prática interfere diretamente na dinâmica e na efetividade da atividade investigativa parlamentar. Um dos pontos mais sensíveis e controversos da referida decisão reside na atribuição conferida ao próprio órgão destinatário da requisição, no caso o COAF, para proceder à verificação da veracidade ou da pertinência temática dos fundamentos apresentados pela comissão parlamentar no momento da solicitação das informações. Tal entendimento, ainda que inspirado em preocupações legítimas com a proteção de direitos fundamentais, acaba por deslocar o juízo de admissibilidade da medida investigativa do âmbito do Poder Legislativo para um órgão administrativo. Essa transferência de atribuição representa, em última análise, uma mitigação do princípio da separação dos poderes e um potencial esvaziamento das prerrogativas investigativas constitucionalmente asseguradas às CPIs e CPMIs. Com efeito, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal confere às comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, dentre os quais se inclui a possibilidade de requisitar informações e documentos necessários ao esclarecimento dos fatos sob apuração, independentemente de autorização prévia de outros órgãos. Trata-se de prerrogativa instrumental essencial ao exercício da função fiscalizatória do Parlamento e à concretização do princípio republicano da responsabilização dos agentes públicos e privados. Ao condicionar o atendimento das requisições parlamentares à prévia avaliação por parte do COAF acerca da pertinência temática ou da adequação dos fundamentos apresentados pela comissão, a decisão judicial acaba por submeter o exercício de competência constitucional do Poder Legislativo ao crivo de um órgão administrativo, o que pode gerar sério comprometimento da autonomia institucional das CPIs e CPMIs e, por conseguinte, da própria autonomia do Poder Legislativo. Em termos práticos, abre-se espaço para a criação de um filtro administrativo não previsto na Constituição nem na legislação de regência, capaz de retardar, restringir ou mesmo inviabilizar a obtenção de informações indispensáveis à atividade investigativa parlamentar. Além disso, a interpretação que admite tal condicionamento mostra-se tensionada com o disposto no artigo 2º da Lei 1579, de 52, que estabelece a legitimidade das requisições formalmente expedidas pelas comissões parlamentares de inquérito, as quais devem ser atendidas pelos órgãos e entidades públicas sob pena de responsabilidade. A norma legal foi concedida justamente para assegurar a efetividade das investigações parlamentares, evitando obstáculos burocráticos ou resistências administrativas que comprometam a apuração dos fatos. Nesse contexto, a atribuição conferida ao COAF para avaliar a pertinência temática das requisições parlamentares pode ser compreendida como inovação procedimental que não encontra respaldo expresso no texto constitucional ou na legislação infraconstitucional, representando risco concreto de enfraquecimento da função investigativa do Parlamento. Mais do que uma questão meramente operacional, trata-se de um tema que toca o núcleo da autonomia institucional das CPIs e CPMIs e a própria arquitetura do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição. Assim, impõe-se reflexão crítica sobre os efeitos institucionais da decisão, especialmente quanto ao equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais e a preservação das prerrogativas investigativas do Poder Legislativo, de modo a evitar que mecanismos de controle legítimo se convertam, na prática, em entraves desproporcionais ao regular exercício da função constitucional de fiscalização parlamentar.
Diante desse cenário, orienta-se aos membros dessa comissão que observe rigorosamente a adequação e minuciosa fundamentação dos requerimentos de transferência de sigilo, inclusive daqueles dirigidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, com clara demonstração da pertinência temática, da necessidade e da utilidade das informações solicitadas para esclarecimento dos fatos investigados. Tal cautela procedimental revela-se medida indispensável para resguardar a rigidez jurídica dos atos da comissão, prevenir questionamentos judiciais e evitar a criação de obstáculos que possam comprometer a continuidade e a efetividade das investigações conduzidas por essa comissão parlamentar de inquérito. Quer dizer, está aí o Fabiano Contarato apontando elementos na decisão do Alexandre de Moraes sobre o COAF que acabam submetendo o poder legislativo, claro que o poder investigatório das comissões parlamentares de inquérito, mais especificamente, ao crivo de um órgão administrativo como o COAF, que não tem, portanto, uma previsão constitucional para ficar acima dessa competência. E aí ele está contestando de uma maneira muito séria, muito dura, muito firme, como vocês vão ver até nos exemplos que ele vai dar adiante, a decisão do Alexandre de Moraes. E agora que ele fala mais espontaneamente, depois dessa leitura mais técnico-jurídica, ele fala até da dificuldade dele de entrar numa sala de aula de direito para ensinar aquilo que o Gilmar Mendes está fazendo no Supremo, como ressuscitar uma ação enterrada por ele próprio há 3 anos, para blindar Dias Toffoli contra uma quebra de sigilo da empresa ligada ao resort, aprovada na própria CPI do crime organizado. Então vamos ver o comentário que o Fabiano Contarato fez a partir dessa reação da CPI à decisão do Moraes. Eu só queria aqui fazer essa reflexão para os colegas, porque essa decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando condicionantes para a transferência de dados, isso é muito grave. E, inclusive, a decisão do ministro, com todo respeito, ela tem um efeito retroativo. Ou seja, todas aquelas transferências que nós aprovamos pelo órgão colegiado, que tinha como base um requerimento fundamentado, foi aprovado por essa comissão, vieram os dados, agora ela, sob pena de nulidade de todos aqueles atos, tem que ser revisto todas aquelas transferências daquelas informações. Eu acho assim, com todo respeito, eu sempre tenho aqui um comportamento de defender as instituições, porque as instituições, o princípio que permeiam elas, um deles é a impessoalidade. Então, a instituição, o Supremo Tribunal Federal, ela tem uma fundamental importância dentro daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas nós não podemos admitir. Olha, eu não tenho como, com todo respeito, o senador Alessandro e o senador Mourão, o senador Magno, eu não tenho como, por exemplo, eu queria me ver eu entrando na sala de aula, por exemplo, num curso de Direito, que eu amo ser professor, e falando, olha, é possível você ressuscitar um mandado de segurança arquivado há 3 anos, direcionando para você direcionar um ministro A, B ou C, e ele recebe uma petição como forma de habeas corpus, ele concede a ordem de ofício para a pessoa jurídica, sendo que o habeas corpus é para a pessoa física, ele estende o efeito não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física, na pessoa dos diretores, que nem eram polo, não eram sujeitos ativos no procedimento de legitimidade. Não tem como você explicar isso. Olha, não tem como você explicar, eu acho até razoável, porque, por exemplo, sujeito objeto de investigação, ou indiciado, ou acusado, o comparecimento no ato de interrogatório é um ato de defesa. Até aí tudo bem, porque é uma premissa constitucional. Agora a gente aprova aqui convocação de testemunha, e vem decisão do Supremo falando, testemunha não é obrigada a comparecer. Nós aprovamos aqui convocação de testemunha que não foi obrigada a comparecer, quebra de transferência de dados que foi invalidada, e agora, qualquer transferência que nós formos fazer aqui, de qualquer um dos nossos senadores e senadoras que tem uma prerrogativa, nós somos 81 senadores para o país. Eu tenho que ter responsabilidade com a população capixaba que me elegeu, assim como todos os senadores que aqui estão. Então, a CPI é um instrumento de minoria. Uma das funções do parlamento é esse. Então, quando você tem decisões judiciais do órgão máximo do Poder Judiciário, que ressuscita mandado de segurança arquivado, que é direcionado para um determinado ministro,
para proferir uma concessão de um habeas corpus para pessoa jurídica, eu fico estarrecido. Como que eu posso falar? Eu não posso perder minha capacidade de indignação. Mas eu tenho que sempre estar defendendo aqui aquilo. Então, eu só estou dando ciência aos senhores senadores e senadoras que nós temos que cumprir isso na medida do possível, e por isso que eu volto a falar que nós estamos aqui. Mesmo naquelas decisões em Globo que não tinha nenhuma controvérsia, foram aprovadas à unanimidade aqui, até essas nós temos que votar nominalmente essas decisões. Agora, eu acho sempre que é 2 pesos e 2 medidas, porque se você verificar, até no órgãos superiores, STJ, por exemplo, julgam-se em blocos inúmeras ações, mas ninguém questiona que tem que ser julgada uma a uma, né? Agora, aqui, um senador faz um requerimento, tem a justificativa, fundamenta, os demais senadores votam à unanimidade pela transferência daquela informação. Essa transferência de informação é uma prova de natureza objetiva. As provas de natureza subjetiva são testemunhas, e aí o conjunto das provas de natureza objetiva com subjetiva ao final, você conclui quem, de qualquer forma, tenha qualquer tipo de responsabilidade, penal, civil ou administrativa. Então, fica aqui a minha reflexão enquanto presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Tá aí, Fabiano Contarato apontando toda a hipocrisia do centrão do STF. Eu tava vendo no chat, as pessoas ficam impressionadas, porque é um membro do PT, é uma raridade, é inédito você ver tantas críticas às condutas e decisões e votos de ministros do STF vindo por alguém que, repito, é um integrante recente, mas é que tem alguém que tem um histórico de delegado que está fazendo um trabalho importante junto ao relator Alessandro Vieira na mesa da CPI do crime organizado. E ele aponta ali os 2 pesos e 2 medidas, porque no próprio Poder Judiciário, inclusive em Tribunal Superior, você tem votação em bloco. Lembra que eu comentei todos esses itens aqui no programa? O Flávio Dino derrubou votação em bloco na CPMI do INSS, o Gilmar depois endossou essa postura, mostrei o vídeo do Gilmar falando a respeito disso, e o Contarato está contestando. Inclusive, nessa sessão, ele disse, olha, a gente lamentavelmente vai ter que respeitar essa decisão aqui, vai ter que fazer votação um por um. Eles decidiram fazer isso na CPI do crime organizado para não correr risco, porque os ministros estão contestando votação de requerimento em bloco, em globo, que é uma das maneiras de você arranjar um pretexto para blindar, porque tem fundamentação, não é porque a votação é feita em globo que você não tem a fundamentação para cada requerimento que está colocado ali naquele bolo que está sendo votado em conjunto para agilizar os trabalhos. Então, muita hipocrisia. E aí depois tinha, tanto que vocês estão vendo aí na legenda, um depoimento do Magno Malta, mas que eu vou deixar para botar em corte aqui no canal depois, porque tem alguns elementos cômicos, não vai dar tempo aqui na transmissão ao vivo. Então eu vou passar para fechar com chave de ouro para as colocações do relator Alessandro Vieira. E eu falo fechar com chave de ouro porque, mais uma vez, ele foi firme e foi muito objetivo e preciso nas suas contestações aos ministros do STF e abordou um ponto que eu já abordei aqui no programa, que é a postura, por exemplo, de Carmen Lúcia, a postura de Luiz Edson Fachin. Ele, em determinado momento, fala do silêncio dos bons. Mas se estão em silêncio, por que bons? Essa que é a questão que sempre se coloca diante dessa frase. Eu mostrei aqui no julgamento do Cláudio Castro como a Carmen Lúcia falou que não há democracia sem ética. E aí depois está lá votando contra a prorrogação da CPMI do INSS. Ela e o Fachin, que está aí querendo o código de conduta, talvez para o final do ano, etc. Mas fizeram maioria de 8-2. O único que votou junto com o André Mendonça pela prorrogação foi Luiz Fux. Então vamos ver mais essa intervenção do Alessandro Vieira, muito importante nesse momento em que os candidatos eleitorais não estão sendo firmes assim. Pode soltar. Obrigado, senhor presidente. Um complemento ao que Vossa Excelência já colocou, o senador Magno e tantos outros já falaram na tribuna e em veículos de imprensa. Por mais que seja difícil assumir essa realidade, nós temos que constatar e relatar para a população brasileira de que hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa. Porque as decisões sucessivas de ministros como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli,
elas ultrapassam qualquer razoabilidade, não tem lastro constitucional, não tem lastro legal. São apenas medidas tendentes a dificultar investigações. E o que eu lamento não é o envolvimento dessas figuras, que são notórias, sempre estiveram envolvidas com lobby, com festas, com reuniões no exterior, sempre tiveram proximidade estreita com a advocacia, com a política. O que me incomoda, presidente Contarato, é o silêncio dos bons, daqueles ministros, daquela ministra, a ministra Carmen, sobre os quais nunca pairou dúvida com relação à honestidade, à lisura. Nós nunca tivemos notícia de envolvimento de determinados ministros, com o ministro-presidente Fachin, com escritórios de lobby, com a política partidária mais rasteira, com escritórios de advocacia de uma forma perniciosa. Esses é que têm que se manifestar. Porque quando eles silenciam, eles entregam a República Brasileira nas mãos de pessoas que hoje têm um único objetivo: escapar das investigações dos crimes relacionados ao Banco Master. Este é hoje o único objetivo manifestado, expresso nas decisões dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, a gravidade disso é alarmante. A decisão mais recente do ministro-presidente Edson Fachin, que abriu prazo para que o ministro Gilmar explique como é que ele sequestrou a relatoria do habeas corpus da pessoa jurídica, Marite, como é que ele conseguiu fazer isso, ele tem embutido nessa decisão, que parece tecnicamente respeitável e lógica, ele tem embutido uma pegadinha, que é o prazo. A apuração de uma comissão parlamentar de inquérito tem prazo. E nós estivemos com o presidente Fachin dialogando sobre isso e apontando justamente este cenário, a manipulação dos prazos. Porque basta, exatamente, sempre o professor Contarato aqui dando esse verniz técnico que ajuda o cidadão a entender, o prazo concedido ao ministro Gilmar, como é prazo impróprio, ele vai cumprir quando Deus quiser, se ele quiser. Assim como o prazo do agravo de instrumento que foi apresentado pela Advocacia do Senado, ele vai cumprir quando Deus quiser. E o objetivo fica cada vez mais claro. Agora, o que eu digo a quem nos acompanha, aos colegas senadores, senadoras e ao cidadão brasileiro, é que a gente não vai parar nem vai desistir. Todas as ferramentas que estiverem à disposição da Justiça, do Senado, serão acionadas. E aí cada um de nós será confrontado com a sua biografia. Cada um de nós vai responder na história. Porque se eu consigo chegar à constatação cabal, e eu já tenho essa constatação, de que eu tenho figuras na mais alta corte da justiça brasileira que trabalham contra a investigação de crimes, o caminho, senador Magno Malta, é inexorável, é o pedido de impedimento. Não há outro caminho. Cada vez mais. E não adianta a falta de uma palavra mais leve, aquele mimimi de não é polarização, é ideologia, é bolsonarismo, é petismo. Não, é a defesa da República. Passou de qualquer limite, ultrapassou qualquer condição. Vamos seguir a nossa jornada aqui, nesse momento, nos submetendo ao constrangimento, evidente, do abuso de autoridade praticado pelo ministro Gilmar Mendes, que nos obriga a revotar, a repetir a votação, atendendo a um critério criado da cabeça do ministro Flávio Dino. E no próprio despacho, na própria decisão, presidente Mourão, reconhecendo, não tem previsão na lei, não tem previsão na Constituição, não tem previsão no regimento, mas ele acha que tem que ser assim. Então, é trabalhar, é persistir e cada vez mais explicar para o cidadão brasileiro o que está acontecendo. Hoje, quem deveria ser a última palavra em garantia da justiça está se colocando como última palavra em garantia do crime. E isso é absolutamente inaceitável, senhor presidente. Tá aí, Alessandro Vieira, sendo certeiro mais uma vez sobre os elementos que estão em jogo nesse momento, muito mais firme aí do que diversos candidatos, não todos os candidatos, na corrida presidencial de 2026. E vocês repararam que ele fala do prazo? CPI tem prazo. Até a prorrogação, autorizada pelo André Mendonça, tinha prazo para prorrogação, com previsão no regimento interno do Senado de prorrogação automática.
a partir de determinadas assinaturas que tinham sido devidamente coletadas. Agora, no Supremo Tribunal Federal, nada tem prazo. O inquérito das fake news está fazendo aniversário de 7 anos, quando eles, senadores, contestam decisões como essas, a qual ele estava se referindo, do Gilmar Mendes. Ele vai decidir na hora que ele quiser, é isso que o Vieira estava criticando e ironizando ao mesmo tempo. E depois ele diz, não pode ir criando prorrogações ad infinitum, etc. Quer dizer, eles criticam os outros por supostamente, porque não é verdade, fazerem aquilo que eles fazem. E só um ponto que o Alessandro Vieira falou, hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Esse hoje é vasto, já tem por volta de uns 10 anos, pelo menos, né? E ao longo da minha carreira, felizmente, eu apontei todas as manobras de blindagem e impunidade geral. Tem gente que está descobrindo as verdadeiras razões pelas quais elas vêm sendo feitas há bastante tempo, só agora. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.